Olá, exploradores da história! Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Páginas do Passado. Eu sou Diancres, seu guia nessa fascinante jornada pelo passado. Hoje, vamos mergulhar na rica e complexa arte e arquitetura da Grécia Antiga, uma civilização que nos legou um legado estético e cultural incomparável. Preparem-se para descobrir os segredos por trás das colunas dos templos, das esculturas de mármore e das cerâmicas pintadas. Capítulo 1. O contexto histórico e cultural. Para entender a arte e a arquitetura da Grécia Antiga, primeiro precisamos compreender o contexto histórico e cultural em que essas obras foram criadas. A Grécia Antiga, formada por uma coleção de cidades-estado independentes como Atenas, Esparta, Corinto e Tebas, floresceu entre os séculos 8 e 4 a.C. Cada cidade-estado tinha suas próprias características políticas e culturais, mas todas compartilhavam um profundo apreço pela beleza e pela perfeição estética. A religião desempenhava um papel central na vida dos gregos antigos. Os deuses e deusas do panteão grego eram reverenciados através de rituais e oferendas, e muitos dos monumentos arquitetônicos mais importantes, como os templos, eram dedicados a essas divindades. Além disso, os Jogos Olímpicos e outros festivais religiosos promoviam a competição e a excelência, influenciando diretamente a produção artística. Capítulo 2. A arquitetura dos templos. A arquitetura grega antiga é mais frequentemente associada aos seus majestosos templos, que eram mais do que meros locais de adoração, eram símbolos de poder e de devoção religiosa. Os templos gregos seguem três ordens arquitetônicas principais: dórica, jônica e coríntia. Ordem dórica, caracterizada pela simplicidade e robustez, a ordem dórica é a mais antiga e mais simples das três. Suas colunas são maciças, sem base, e possuem entalhes verticais chamados de estrias. O Partenon, em Atenas, é o exemplo mais famoso de um templo dórico. Ordem jônica, mais elegante e ornamentada do que a dórica, a ordem jônica apresenta colunas com bases e capitéis decorados com volutas, que são espirais esculpidas. O Templo de Atena Nike, também em Atenas, é um excelente exemplo de arquitetura jônica. Ordem coríntia, a mais elaborada das três, a ordem coríntia é facilmente reconhecida por seus capitéis adornados com folhas de acanto. Embora menos comum na Grécia do que em Roma, o Templo de Zeus Olímpico, em Atenas, é um notável exemplo de arquitetura coríntia. Os templos eram geralmente construídos em mármore ou pedra calcária e eram decorados com esculturas e relevos que narravam mitos e histórias heroicas, celebrando os feitos dos deuses e dos homens. Capítulo 3. A escultura grega. A escultura grega é uma das manifestações artísticas mais impressionantes da antiguidade. Os escultores gregos eram mestres em capturar a beleza e a perfeição do corpo humano, imbuindo suas obras com uma vitalidade e realismo sem precedentes. Período arcaico, c. 800–480 a.C. As esculturas arcaicas são facilmente identificáveis pelos seus sorrisos enigmáticos, conhecidos como sorriso arcaico, e pelas suas poses rígidas e frontais. Exemplos notáveis incluem os kouroi, estátuas de jovens, e as korai, estátuas de jovens mulheres. Período clássico, c. 480–323 a.C. Durante o período clássico, os escultores começaram a explorar poses mais naturais e dinâmicas. Obras-primas como o Discóbolo de Miron e o Doríforo de Policleto exemplificam a busca pela harmonia e proporção perfeita. Período helenístico, c. 323–31 a.C. O período helenístico introduziu um maior drama e emoção nas esculturas. Obras como Laocoonte e o grupo de Laocoonte e a Vênus de Milo destacam-se pela sua expressividade e complexidade. As esculturas gregas não eram apenas decorativas, elas tinham funções religiosas, comemorativas e até políticas, servindo como um meio de perpetuar a memória dos grandes feitos e personagens da história grega. Capítulo 4. A pintura e a cerâmica. A pintura grega antiga, embora menos preservada do que a escultura e a arquitetura, também desempenhou um papel crucial na cultura visual da Grécia Antiga. As pinturas murais e as cerâmicas pintadas são algumas das principais fontes de informação sobre a pintura grega. Pintura mural. Infelizmente, poucas pinturas murais gregas sobreviveram, mas sabemos, através de descrições literárias e achados arqueológicos, que eram utilizadas para decorar templos e residências. Os temas variavam de cenas mitológicas a cenas cotidianas.
Cerâmica. A cerâmica pintada é uma das formas mais importantes de arte grega preservada. Os vasos gregos eram decorados com cenas narrativas e figuras estilizadas, utilizando técnicas como a figura negra e a figura vermelha. A figura negra, desenvolvida no século VII a.C., apresentava silhuetas escuras contra um fundo claro. Já a figura vermelha, que surgiu no final do século VI a.C., invertia essa relação, permitindo maior detalhe e expressividade nas figuras. Os vasos gregos tinham diversas funções, desde o armazenamento de alimentos e líquidos até usos cerimoniais. Os temas decorativos frequentemente incluíam cenas mitológicas, eventos atléticos e atividades cotidianas, oferecendo uma visão rica da vida e das crenças dos gregos antigos. Capítulo 5. O teatro grego. Outro aspecto fascinante da arte grega é o teatro. Os gregos foram os pioneiros do drama, criando tanto a tragédia quanto a comédia, gêneros que ainda influenciam a dramaturgia moderna. A arquitetura teatral. Os teatros gregos eram construídos ao ar livre, geralmente em encostas de colinas, aproveitando o terreno natural para criar uma acústica ideal. O teatro de Epidauro é um exemplo perfeito da engenhosidade grega na construção de espaços para performance, tragédia e comédia. A tragédia grega, exemplificada pelas obras de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, explorava temas profundos e muitas vezes sombrios, refletindo sobre a condição humana, o destino e a moralidade. A comédia, representada por autores como Aristófanes, abordava temas mais leves e satíricos, frequentemente criticando a política e a sociedade de maneira humorística. O teatro grego não era apenas entretenimento, era uma forma de explorar e questionar os valores e as crenças da sociedade, funcionando como uma espécie de fórum público onde temas importantes eram discutidos e refletidos. Capítulo final. A arte e a arquitetura da Grécia Antiga continuam a fascinar e inspirar até hoje. Suas colunas majestosas, esculturas detalhadas e pinturas vívidas nos oferecem um vislumbre da beleza e do esplendor de uma civilização que valorizava a busca pelo conhecimento e a perfeição estética. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pela história e se sintam tão inspirados quanto eu por esse legado incrível. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Páginas do Passado para mais aventuras pelo passado. Até a próxima!